Vivemos em um tempo em que a culpa parece sempre ter um culpado, mas nunca quem a praticou. Você já percebeu isso? Quando alguém é flagrado em seus erros, muitas vezes, em vez de assumir a responsabilidade, prefere vestir a fantasia de vítima. E sabe o que mais impressiona? Sempre haverá uma plateia para aplaudir e até defender esse papel invertido. Nos tribunais, principalmente nos Estados Unidos, que a gente vê aí nos vídeos da internet, quando os criminosos eles recebem uma condenação, muitos se transformam, num espetáculo. Agem como se fossem mártires injustiçados, quando na verdade foram responsáveis por atrocidades. Eles não sentem arrependimento, apenas ficam indignados por terem sido descobertos e punidos. No dia a dia, vemos pessoas que difamam, perseguem, humilham e prejudicam. E quando elas são confrontadas, fazem um discurso de inocência, se colocam como vítimas, manipulam corações e ainda encontram defensores. O monstro, ele acaba sendo aclamado, incentivado e se alimenta dessa falsa validação. Vocês se lembram do caso do Lázaro? Quantos vídeos a gente viu sobre esse assunto? Ele teve até fã-clube. Pessoas seguiam ele. Ele era um homem que cometia atrocidades, mas ele tinha uma plateia. Na Bíblia, temos o rei Saul. Ele foi levantado por Deus para reinar sobre Israel. Mas em várias situações, ele desobedeceu à ordem divina. Quando Samuel, o sacerdote, o confrontava, Saul nunca assumia imediatamente a sua culpa. Ele sempre tentava justificar, transferir ou minimizar a gravidade do seu erro. Quando poupou o rei Agag e os melhores animais, alegou que era para sacrificar ao Senhor. Em outras palavras, desobedeceu, mas quis vestir um look de inocência. E sabe qual foi o desfecho disso? Deus rejeitou Saul como rei. E qual a reflexão nós temos disso? Não foi a gravidade isolada do erro, mas a ausência de arrependimento que o afastou da presença de Deus. Veja, cometemos erros porque somos humanos. Deus entende isso, que nós cometemos erros, pecados, mas quando nós nos voltamos para o Senhor em arrependimento genuíno, Deus aceita. Ninguém é santo. Santo é só o Senhor. Nós devemos viver em santidade, sim, porque sem ela nós não o veremos. Mas, ainda que pecamos, nós temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. Tem que ter arrependimento. O coração que não reconhece o erro, ele nunca encontrará cura. Punições externas que virão, leis, sanções, castigos, condenações, podem até coibir por um tempo, mas não transforma. O que muda de verdade é a consciência mais o arrependimento genuíno. Você pode notar quando uma pessoa entra por causa de crimes cometidos, elas vão parar nos cárceres, na penitenciária, os presídios. A grande minoria se arrepende, mas a grande maioria acaba escalando mais e mais. Alguns que saem, que têm aquele benefício de saidinhas, eles acabam cometendo mais crimes. Ao invés de eles saírem e fazer o certo para mostrar que estão sendo transformados, estão sendo moldados, eles fazem ao contrário. Então você percebe que o castigo não transforma. O que transforma o homem é o arrependimento. Quem vive se justificando, se vitimizando, culpando os outros, está na corrida da autodestruição. O problema não é a severidade da punição, mas a cegueira da consciência. A Bíblia diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará
misericórdia. Vamos a um exemplo bíblico. Jesus e os fariseus. Eles perseguiam, acusavam, manipulavam a multidão. Quando Jesus os confrontava com a verdade, eles nunca se arrependiam, apenas se enfureciam e se colocavam como defensores da lei. Qual foi o resultado? Tramaram a crucificação do Filho de Deus, acreditando que estavam fazendo justiça. Qual é a reflexão de hoje? Religiosos e pessoas moralistas podem viver essa cegueira espiritual, sem arrependimento, mas sempre no papel de vítimas de injustiça. O que fazer para não cair nesse engano? Reconheça seus erros. Pare de terceirizar as culpas. Assuma responsabilidade diante de Deus. Ele vê além das máscaras. Busque arrependimento, não autopiedade. A autopiedade, ela alimenta o monstro, mas o arrependimento o crucifica. Não alimente o monstro dos outros. Cuidado ao defender quem insiste em se vitimizar. Isso apenas fortalece a escuridão dela. Deus, ele não rejeita quem erra. Ele rejeita quem não reconhece. A misericórdia, ela está disponível, mas não para os que se escondem atrás de justificativas. Enquanto aplaudimos monstros transvestidos de vítima, continuaremos vendo injustiças sendo defendidas como se fossem causas nobres. A boa notícia é que a cruz de Cristo ainda é o lugar de transformação. O arrependimento genuíno ainda é a chave para uma vida restaurada. E quem se humilha diante de Deus é exaltado diante dos homens. Se esse vídeo falou com você, comente aí nos comentários, deixa registrado aí. E que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.